Tema de hoje, o livro de Josué. Queridos, tem hora que é necessário guerrear. E o livro de Josué nos ensina isso. Esse livro, assim como ele faz parte desse compêndio da Bíblia Sagrada que estudamos no domingo passado, chamado História Deuteronomista, que vem de Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. O livro de Ruth está ali no meio, mas não se refere à história deuteronomista. Esses textos começaram a ser compilados na sua quase fase final, lá adiante já a partir do rei Josias, e foram compilados finalmente lá no cativeiro babilônico. Então note, é alguém no futuro, nosso passado, mas no futuro, falando daquele tempo do passado, narrando as histórias. Muitas dessas histórias que vamos encontrar aqui, elas são todas de uma única região, e essa região era a região da tribo de Benjamim, o que é muito provável que essas histórias são tradições orais que vieram da tribo de Benjamim. Ela narra o momento em que aquele povo do deserto atravessou o Jordão e veio da Transjordânia, leste do Jordão, para a Cisjordânia, aquela região oeste do Jordão, e foram tomando posse das terras. Isso aconteceu mais ou menos entre 1230 a 1200 a.C. E o livro vai narrar um pouquinho desse conjunto de estratégias e táticas usadas para ser tomado posse da terra de Canaã. O livro de Josué é muito simples a divisão dele. Do capítulo 1 ao 12 mostram as guerras. Do 13 até o 21 mostra as divisões das terras. E depois do 22 ao 24 mostram as conclusões do livro e a renovação de aliança que foi feita ali com eles. Eu quero começar lendo o texto de Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Se você quiser acompanhar comigo nas telas, porque eu já coloco numa tradução que todo mundo possa seguir juntos. Hoje eu estou utilizando a nova versão internacional, que é a tradução que normalmente utilizamos aqui na nossa comunidade. Josué 1, de 1 a 9, acompanhe o texto comigo, por favor, diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, como está na nossa tradução, é o servo de Yahweh, disse o Senhor, filho de Num, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Uma pausa aqui só. Volta o versículo anterior para mim. Seja forte e corajoso, porque conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Uma pausa, é bom a gente lembrar. Quando nós começamos a estudar aqui o Antigo Testamento, no primeiro domingo de janeiro, nós estudamos sobre Abraão e o chamado dele. E este homem, Abraão, o que ele era? Líder de uma tribo nômade, que caminhava de lugar para lugar, normalmente uma tribo pastoril, né, cuidava de animais, e era um povoado que se locomovia de lugar para lugar. Quando a gente pensa em Abraão, Isaac, Jacó, não pensa só ali Abraão e Sara, só o casalzinho andando, tem todo um povoado juntamente com ele. Nós já vimos isso nos estudos, aqui não há por que repetir. Mas no chamado de Deus para Abraão, tem aqui um ponto importante que é retomado agora aqui nesse texto. No chamado de Deus para Abraão, que é bem conhecido por nós, diz assim, em ti serão abençoadas, ou benditas,
todas as famílias da terra. Quando nós ouvimos esse texto, nós pensamos em terra em termos de planeta, em termos de mundo. Mas a palavra que está ali traduzido como terra, que não é errado traduzir como terra, se refere à terra de plantio e não ao planeta. O que Deus está dizendo para Abraão é assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da roça. O plano de Deus era o seguinte: o que estava acontecendo? Naquele tempo, naquele território que era chamado Canaã, haviam alguns reis, que na verdade, aquilo que a Bíblia chama de reino, são cidades-estado, não é? Alguns reizinhos, que oprimiam o povo da roça. Eles tinham a sua riqueza, oprimindo trabalhadores, com altos impostos, ou às vezes até com um serviço escravo para si, enquanto poucos gozavam de uma riqueza, a maioria ficava à míngua e debaixo de sufoco para cuidar de suas famílias. O que Deus está falando com Abraão é o seguinte: Abraão, eu vou levantar um povo justo na terra, eu vou levantar um povo justo, eu vou levantar uma nação onde a justiça, lembra, justiça é sempre estar do lado do mais fraco. A justiça de Deus significa que Deus está do lado do mais fraco. Isso é que é justiça. Vai ter uma nação onde vai ter justiça, onde o pobre vai ter o seu direito, onde o fraco não vai ser oprimido, onde as pessoas vão ter direito à terra e ao plantio. Em você serão abençoadas todas as famílias da roça. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. E Deus vem formando essa ideia. Quando chega o tempo dele montar esta nação, então vem agora aqui através de Josué, que está trazendo uma migração de um povo que saiu do Egito, morou no deserto por bom tempo, 40 anos é muito tempo, morou no deserto muito tempo, um povo também nômade nesse sentido. Agora esse povo vai se unir com outros descontentes que existem dentro daquele território, e vai começar a tomar posse dessas terras. É óbvio que vai sair guerra. Afinal de contas, aqueles reizinhos não iriam querer abrir mão do poder. Afinal de contas, você pode notar que as pessoas hoje, elas lutam para ficar no poder, elas manipulam para ficar no poder, elas compram para ficar no poder. Eu tenho que explicar isso porque aqui no Brasil não tem essas coisas, né? No Brasil não tem isso. Então, muitas vezes, para arrancar alguém do poder, no caso ali, foi necessário até chegar ao ponto de guerra para isso. Porque era necessário ser feito justiça. Agora Deus está falando com Josué, falou: Josué, você é o cara que vai agora pegar essa nova fase, que veio por fases. Primeiro, vamos tirar o povo do Egito. Segundo, vamos preparar esse povo no deserto. Terceiro, essa nação já está totalmente organizada no deserto. Agora, vamos colocá-la nessa terra. Só que na hora de colocar na terra, ela está ocupada por alguns reizinhos que não gostariam de abrir mão do seu poder e da sua riqueza. Fala, em outras palavras, Josué, seja forte e corajoso, porque o bicho vai pegar. Agora vai ser uma fase difícil. Vamos voltar para a leitura. Vou repetir o texto, versículo 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento a seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Detalhe, essa lei que o meu servo Moisés ordenou, muitos pensam nos 10 mandamentos. Sim, os 10 mandamentos foi a aliança de Deus feita lá atrás no Êxodo, mas em todo esse texto aqui, quando você ver a lei do Senhor, o livro da lei, se refere a Deuteronômio, tá? É a lei ampliada, é a segunda lei. Continuando. Ainda no versículo 7, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Mais uma pausa aqui. Não se desviar da lei significava o seguinte: Josué, espera um pouquinho, ó. Detalhe, vai para aquela terra, mas você vai fazer o que naquela terra? Você vai fazer naquela terra, você vai chegar naquela terra e vai cumprir aquele meu plano colocado lá em Deuteronômio. Qual era esse plano? Nós já estudamos um pouco e vamos reestudá-lo diversas vezes ainda. Esse plano era um plano onde a lei mostrava como que o povo iria viver. O povo iria viver com justiça,
o povo iria amar a Deus acima de todas as coisas, o povo iria amar o próximo, o povo iria repartir o que tinha, o povo teria direito ao plantio, direito à sua terra, todo mundo teria a sua terra demarcada e tudo mais, não haveria escravatura entre eles. Haveria uma situação, que nós vamos estudar mais adiante isso, havia uma situação onde havia uma contribuição de todos para fazer um fundo social, para ajudar as pessoas pobres da região, tudo isso havia de modo que ia ser uma nação justa, e uma nação interessante, uma nação sem governo. Não havia governo, não havia exército, que havia um povo que seguia a lei do Senhor. Josué, nem um pio para lá, nem para lá, nem para a direita, nem para a esquerda, faz o que eu te falei. Está aqui em Deuteronômio. Põe isso em prática com esse povo. Se você fizer isso, você vai ser bem sucedido, ou como diz até lá no texto de Deuteronômio, não é? As nações da terra vão falar, que povo inteligente e sábio é esse povo. Imagina, numa época de tanta opressão, uma época pior que a época medieval nossa, que a gente já estudou em história, pior do que essa época, uma época onde a liderança não tinha escrúpulos nenhum para matar ou para oprimir, você ter uma nação onde todos viviam em paz, sem guerra, seguindo a lei, sem pagar impostos, porque não havia máquina de operação do governo, não havia nada disso. Um povo que servia a Deus, que amava uns aos outros, vivia como uma grande família. Meu Deus do céu, isso é uma coisa maravilhosa. Então esse ideal de Deus, Deus fala para Josué, seja fiel a esse propósito que eu estou passando para você e que foi deixado pelo meu servo Moisés. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nela, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Isso serve para a gente. A nossa vida só vai crescer o quão mais perto nós estivermos desse projeto de Deus para a nossa vida. Assim era também no caso de Josué. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois Yahweh, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Explicando a narrativa do livro de Josué. Josué então assume essa liderança que foi deixada por Moisés. Imagine um mapa mais ou menos como o mapa de Osasco, tá? Um rio no meio e um lago lá no fundão de tudo, que é o Mar Morto. Esse é o mapa de Israel. Eles estavam do lado de cá e tinham que atravessar esse rio para ir para esta terra aqui, que era a terra prometida deles. Nesta parte onde eles estavam, algumas tribos já iriam ficar ali. A tribo de Ruben, de Gade e uma parte da de Manassés já ficaria ali. Josué então convoca esse pessoal dessas tribos e diz o seguinte: se estabeleçam, vamos dividir as terras, esse terreno é de vocês, vocês vão plantar, vão colher, aqui vocês vão criar os seus filhos, aqui vocês vão educar suas famílias, aqui vocês vão entrar em acordos dentro da tribo e fortalecer e fazer a infraestrutura necessária para a vida tribal, ou seja, construir o forno que vai servir de comunitário para aquela tribo, construir as ruas e estradas que vão ser necessárias, as cisternas que vocês vão construir para as águas e tudo mais. É uma construção, é um povo que está sendo organizado. Só que eu quero que todos os homens acompanhem comigo, nós vamos atravessar o Jordão e do lado de lá vai ter guerra, e eu quero que vocês vão comigo. Deixe suas famílias aqui, elas vão ficar estabelecidas e vocês vão comigo guerrear. Capítulo 1 de Josué, versículo 16 ao 18, tem a resposta deles para Josué. Então eles responderam a Josué: tudo o que você ordenar, faremos. E aonde quer que nos enviar, iremos. Cá entre nós, gente, isso é segredo de sucesso. Um povo ligado com a liderança. Se esse pessoal ficasse assim com Josué, iam perder a guerra. Jesus mesmo falou, uma casa dividida contra si não prospera. Mas um povo que está conectado
conectado com a sua liderança, não tem nada que possa resisti-los. Que é esse caso aqui, continuando. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você, somente que o Yahweh, o seu Deus, o Senhor, seja com você, como foi com Moisés. Em outras palavras, Josué, o que você falar nós vamos fazer. Somente tem uma coisa, seja homem de Deus. Ande com Deus. Se nós vemos que você é um cara que anda com Deus, nós estamos junto com você. Versículo 18. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você ordenar, será morto. Os caras eram pegava pesado ali. Somente seja forte e corajoso. Josué então envia espias sobre toda aquela terra. Inicialmente ali em Jericó. Jericó era uma cidade forte, fortificada. Ela dominava ali a sua região, e como qualquer uma dessas cidades e estado, havia lá um reizinho rico, com seu exército lhe protegendo, e que sua riqueza vinha exatamente dos pobres da região, daqueles que plantavam, colhiam, dos trabalhadores e tudo mais. Eram eles que sustentavam a riqueza desse reinadozinho, que geralmente tinha um Deus por detrás, no qual falava que esse rei era o único representante legal desse Deus, e por causa disso o povo levava ofertas para esse Deus, que acabavam ficando para o reizinho. Essa Jericó talvez teria que ser a primeira para ser destituída. Em Jericó, esses homens espias, eles ficam hospedados na casa de uma prostituta, Raabe. Afinal de contas, era o único modo deles serem estrangeiros e se esconderem de uma cidade. Estão lá com a prostituta, era assim que pensavam. Enquanto isso, que eles estão lá, o povo pega e atravessa o Jordão. É narrado na Bíblia Sagrada um milagre muito parecido com o do Mar Vermelho, com as águas secando do Jordão, e eles atravessam e ficam numa região chamada Gilgal. Ali eles celebram a Páscoa, ali o povo pratica a circuncisão, e então, enquanto isso, os espias examinam a cidade, fogem da cidade, chegam para Josué e dão todas as direções de como são as entradas e saídas daquela cidade, e vem a ordem de Deus de como derrotar Jericó, a história que você já conhece, 7 voltas em torno da cidade, por 7 dias, depois no 7º dia, 7 vezes, 7 voltas, gritem, os muros caem, vocês entram e dominam a cidade. Em seguida da conquista de Jericó, 15 ou 20 quilômetros para cima, uma cidade chamada Ai. Ali também eles vão para uma guerra, acontece que eles perdem a guerra. O motivo? Havia pecado no meio do povo. Alguém, ao saquear uma das cidades, no caso de Jericó, ele saqueou e guardou bens para si, guardou tesouros para si, e era para destruir tudo, mas o zóio foi maior, e por causa disso o pecado de Acã fez com que aquele povo fosse derrotado. Novamente eles se organizam, vencem a cidade de Ai e começam a se espalhar naquele lugar. Vem um grupo chamado os Gibeonitas. Quando eles perceberam que Josué, juntamente com esse povo do deserto, estavam dominando toda aquela região, procuraram fazer algum motivo de paz entre eles. Se passaram por estrangeiros, foram lá, se mostraram como sendo muito pobres, e acabaram recebendo de Josué uma aquiescência: nós não vamos guerrear contra vocês. Acontece que o rei de Jerusalém, que ainda não fazia parte de Israel, faz uma coalizão com outros reis para atacarem esses gibeonitas. Eles pedem auxílio de Josué, Josué vai até aquela região, vence esse ataque, livra ali os gibeonitas, e aquele grupo de gibeonitas se uniu agora a Israel e começa a fazer parte também, trabalhando ali juntamente com Israel. Uma outra coalizão surge ao norte com o rei de Azor e junta-se com outros reis para fazer uma guerra contra Josué, também perde. No último capítulo, ali no capítulo 12 dessas batalhas, tem uma lista enorme de tantos reis que foram vencidos. Examinando todas essas cidades, nós vamos perceber que
quase todas elas estavam em torno de uma região. Provavelmente é dali que surgiram essas histórias, que essas histórias foram contadas de geração em geração, até chegar lá, quando elas foram escritas. Essas narrativas são conjuntos de algo que nós chamamos de sagas. Deixe-me te falar 2 tipos de sagas que aparecem aqui na Bíblia Sagrada. Você não precisa decorar esses nomes, mas como a gente de vez em quando abre parênteses aqui, estuda um pouco de história, é importante a gente saber que existem sagas etiológicas e sagas etimológicas. Vou te explicar o que é isso. Sagas etiológicas são sagas, são contos, são histórias para explicar. Ele conta uma história para explicar o porquê aquela coisa existe naquele lugar. Você vê, por exemplo, o seguinte: olha, ali tem uma cidade destruída. Por que tem uma cidade destruída? Aí se conta a história. Uma saga etimológica é quando se quer explicar o porquê o nome daquele lugar. Então se conta uma história para explicar o porquê que aquele lugar hoje possui aquele nome. É interessante como várias dessas sagas terminam assim, na Bíblia Sagrada, nesse texto de Josué, terminam assim, e se chama assim até o dia de hoje. Ou seja, até o dia em que eles escreveram aquilo para explicar, esses nomes perpetuaram. Vamos ver 2 delas. Uma saga etiológica, por exemplo, em Josué 4:9. Diz assim: Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão. Interessante, na verdade o texto melhor seria traduzido: 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Tá? No local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado, porque eles ficaram à margem ali, quando tinha o rio transbordando. Então foi ali. E elas estão lá até hoje, ou como diz a versão de Almeida, até os dias de hoje. Isso é uma saga etiológica, ela quer explicar o que é aquelas pedras ali. Então quem passava naquela região via aquele montão de pedras. O que são aquelas pedras? E ele conta uma história que gerou aquela pedra. Saga etimológica é quando explica o lugar. Por exemplo, Josué 5:9. Então o Senhor disse a Josué: hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Gilgal significa remover. Rolar por sobre a cabeça, né? Remover. Então, várias histórias dessas em Josué são sagas. Coloca a próxima tela para mim, para que eles acompanhem. Olha só, várias delas são explicadas. O montão de pedras ali no Jordão, em Josué 4:9. O nome Gilgal, como nós já vimos, Josué 5:9. As ruínas dos muros de Jericó, está explicado no capítulo 6. O clã de Raabe vivendo entre os israelitas, então se conta a história dela para que saiba, porque de repente uma mulher que era de Jericó, por que essa família está morando com a gente? E ficou um clã importante, porque um dos filhos de Raabe é o cara que se casou com Ruth, que se tornou bisavó de Davi, que inclusive está na genealogia de Jesus. Então, de onde que vem a história dela? Então, se conta a história. Aquele monte de pedras no Vale de Acor. Aliás, o nome do local também é explicado ali, porque ali é onde foi apedrejado Acã. Acã e Acor são similares com a palavra desgraça. Então se conta uma desgraça e conta-se o porquê que o nome do lugar se chama desgraça. As ruínas de Rai, por exemplo, ou os gibeonitas que trabalhavam no santuário de Gilgal. O que esse povo estrangeiro trabalha com a gente bem ali onde existe culto a Jeová? Por que tem isso? Então conta-se a história. Então essas narrativas, elas foram todas costuradas e construídas para formar um quadro uniforme, para ser contado de geração em geração, contado de uma maneira como a terra foi ocupada, mas contado de uma maneira mais fácil de ser decorada. O que essa história toda quer mostrar? Ao narrar todas essas histórias, o que Deus quer mostrar ali com elas é que não é a força do povo que conquista vitórias sobre os inimigos, é a força de Yahweh, de Jeová. O que os autores do texto querem mostrar
é que esse Deus, Yahweh, foi sim fiel às suas promessas e entregar a terra que ele havia prometido. O que ele prometeu, ele entregou. O tempo todo é enfatizado que Josué, ele deveria ser fiel ao livro da lei, mostrando sua fidelidade à lei escrita lá em Deuteronômio, e ali seria a parte do povo de ser fiel àquilo, era a parte do povo que eles deveriam ser diante de Jeová. Josué 11, 23, termina dizendo assim: foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo entre todas as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Quando nós lemos história, por exemplo, a história do Brasil. A história do Brasil narra um grupo de caravelas de portugueses, lideradas por Pedro Álvares Cabral, que iria para as Índias em busca de comércio, e que foi desviada por uma corrente marítima, e chegou ao Brasil descobrindo o Brasil, ou, como diz Pero Vaz de Caminha, o achamento do Brasil. Essa é a história mais fácil de ser contada. História você conta assim, de uma maneira mais fácil de ser memorizada. Nós contamos história dessa maneira. Se a gente for estudar a história do Brasil, nós vamos ver que a coisa não é bem assim, porque o Tratado de Tordesilhas já estava dividindo a América antes de se descobrir o Brasil, para você ter uma ideia. Então, mas conta-se uma história de uma forma romântica e bonita, porque fica mais fácil de decorar e transmitir de geração em geração. Se nós contarmos, por exemplo, como que o nosso pai e a nossa mãe se conheceram, nós vamos contar de um modo romantizado, bonito, e por isso mais fácil de ser memorizado. Se eles fossem entrevistados por alguém que não é da família, e lhe fizesse perguntas mais pertinentes, descobriria-se que muito mais águas rolaram debaixo dessa ponte, não é? A história toda de como eles se conheceram e namoraram é um pouquinho mais complexa, porque todos nós contamos a história assim. A história bíblica deuteronomista, ela também é contada assim. É preciso se explicar lá para aqueles exilados em Babilônia, porque nasceram os filhos das pessoas lá em Babilônia e estão perguntando: pai, peraí, nossa nação não tinha um Deus poderoso que nos tirou lá do Egito e nos deu uma terra e era uma nação próspera? O que nós estamos fazendo nesse buraco aqui? Então a história precisa ser contada para explicar tudo isso. Conta-se como é que surgiram os lugares, os nomes dos lugares, como é que eles entraram na terra, e vai costurando essa história de um modo mais simples das pessoas entenderem. O que nós conhecemos como povo de Israel, como que eles se formaram, por essa história mais simples da gente compreender como é que ela é narrada. Tinha um povo que era escravo no Egito, debaixo da liderança de Moisés, fugiram de lá, Deus abriu o mar, eles atravessaram, moraram no deserto por 40 anos, e depois, sob a liderança de Josué, vieram, guerrearam, destruíram aqui os reinos que haviam nessa terra, e agora dividiram a terra em 12 e se estabeleceram ali as 12 tribos de Israel. Essa é a maneira mais fácil de nós compreendermos a história. Mas pela própria Bíblia Sagrada, nós vamos vendo os detalhes e vamos vendo que ela foi muito mais complexa do que isto. O que nós entendemos pela própria Bíblia Sagrada, nós vamos notar que havia ali entre os cananeus um povo que era revoltado contra aquilo que se fazia com eles. Cidades fortes, reis inescrupulosos, abusavam demais daquele povo que aos poucos foram se tornando rebeldes àquele sistema. Na história mundial se conta acerca desse povo chamado de Habirus. Eram os revoltosos, era gente que se levantava contra o sistema e faziam guerrilhas contra essas cidades e estados.
É interessante notar que esse nome, Abirus, é muito parecido com o nome que é dado ao povo de Israel antes, hebreus. Em português não soa tão parecido, mas principalmente no egípcio, onde aparecem os nomes Abirus, é muito similar. Lá em Canaã, aquelas cidades e estados como Jericó, Ai, Hazor e tantas outras, Siquém, essas cidades, elas estavam ficando independentes do Egito, porque elas também eram subalternas do Egito, e começavam a disputar entre si, fazer guerras entre si, para ver quem iria ter hegemonia política, social e econômica ali em Canaã. Acontece que nesse processo de se fazer guerras, essas guerras eram pagas por quem? Pelos camponeses, que eram cada vez mais explorados com impostos, tributos e trabalhos forçados. Uma revolta começou a haver ali naquela Palestina, mas não tinham força para a revolta. Essas cidades e estados eram muradas, altas, cheias de armas, tinham exércitos. Por mais que os camponeses se uniam, não conseguiam vencê-las. Então eles fugiam para as montanhas, se tornando uma espécie de povo das montanhas, ou povo nômade, de modo que eles não conseguiam se juntar e se forçar. Eles ficam sabendo de algo. Tem um povo que saiu de lá do Egito, fugiu de lá, enfrentou o faraó, e agora eles habitam aqui no deserto, perto da gente, e estamos sabendo que eles vão tomar posse dessa terra aqui. O que acontece é que esses camponeses e pastores, que eram tão sufocados por essas grandes cidades, e que se refugiaram nessas regiões montanhosas, começa a amadurecer a ideia de uma revolta. O que aconteceu naquele século 13º antes de Cristo foi uma espécie do que nós vimos há poucos anos atrás, lembra que há poucos anos atrás a nossa imprensa chamou de Primavera Árabe, que aconteceu aqui no Oriente Médio? Quando, por exemplo, no Egito se levantaram para derrubar um ditador, quando aconteceu também na Líbia, como aconteceu também em outros lugares, e tentaram fazer na Síria, mas não conseguiram ainda tirar o Bashar al-Assad. Então, essa primavera árabe aconteceu também a primavera na Palestina, na primavera canaanita. Eles queriam se levantar contra esse abuso de poder que havia lá naquele lugar. A revolta, então, ela tomou o corpo e explodiu, vamos dizer assim, com a chegada desse grupo do deserto, que vinha do êxodo do Egito. Esse grupo havia escapado do Egito e fizeram aquilo que os camponeses, pastores, os marginalizados, aqueles rabirus, queriam fazer. Escapou do Egito, eles queriam escapar das cidades e estados. Acontece que esse povo que vinha do deserto dizia o seguinte: a nossa força vem de um Deus que se revelou para nós. Um Deus chamado Yahweh. Esse Deus é o Deus libertador. Esse Deus está do lado do oprimido. Esse Deus é contra todos aqueles que oprimem e é a favor de todos aqueles que são oprimidos. Esse Deus vai nos ajudar a vencer essas guerras. Então, o que uniu todo esse povo foi esta fé em Yahweh, o Deus libertador, presente no meio do povo, e não um Deus escondido no templo, lá guardadinho nessas cidades e estados que tinham lá o Baal, por exemplo, o templo dele, o templo era lá. Esse Deus não, esse Deus andava no meio do povo, fortalecia o povo. Eles viram que esse povo do deserto que veio do Êxodo tinha esta aliança com Deus, que estava com eles e lutava com eles. Inclusive, o nome que esse povo estava se chamando agora, chamava-se Deus luta, que é a palavra Israel. Israel significa isso, na verdade Israel é uma junção de duas palavras, luta e Deus. Deus luta. Josué então reúne esse povo e diz algo para eles, Josué 24, versículo 23 e 24. Esses povos, esses pastores, esses nômades, esses agricultores, esse povo pobre, que não pertencia a esses reinos com os quais eles guerrearam, Josué os reúne e diz assim, versículo 23, disse Josué, agora então, joguem fora esses deuses estrangeiros que estão com vocês,
e voltem-se de coração para Yahweh, o Deus de Israel, ou o Deus que luta com Israel. E o povo disse a Josué: serviremos a Yahweh, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. O que dava suporte a essa opressão dessas cidades ali nos cananeus era a chamada religião de Baal. Esse sistema afirmava que Baal era o Deus que dava fertilização para que o gado reproduzisse e para que a terra desse o seu fruto. Mas afirmava que aquele rei era o mediador único entre a divindade e o povo. O rei geralmente era sacerdote. E era o rei que abençoava para que houvesse fertilização na terra. Então você tinha que estar de bem com o rei. Se você não tivesse de bem com o rei, ele amaldiçoaria você e você não teria fertilização da sua terra. Para que a sua terra produzisse, você teria que estar bem com o rei. E para estar bem com o rei, tinha que pagar imposto. Tinha que levar suas ofertas. Tinha que levar muitas vezes 50%, 60% de toda a sua renda para que ficasse com ele. Agora, esse povo não tinha mais medo desse Deus cananeu chamado Baal. Eles se juntaram a um povo que seguia um tal de Yahweh, ou Jeová, ou Javé, como você queira chamar. Derrotaram Baal, junto com seus reis, e aquelas cidades vieram abaixo. Se você já fez um estudo sobre a arqueologia moderna, ela mostra que a Palestina sofreu fortes convulsões internas por volta de 1250 a.C. E ela saiu de um estado tecnológico mais desenvolvido para um menos desenvolvido. Explicando. Como aquelas cidades exploravam o povo, eles tinham um aparato militar mais desenvolvido e mais luxo. Mas isso ficava somente na mão de uma minoria privilegiada. Quando esse povo invade as terras, juntamente com essa revolta popular, todas essas cidades eram queimadas. As ruínas de Hai, por exemplo, existem até hoje, mostrando que ela foi queimada mais ou menos em 1250 a.C. E por que eles não, eu ficava pensando, por que eles não tomavam essas cidades e moravam nelas? Por que eles acabavam com tudo? Por que eles mandavam tudo muro abaixo, destruíam tudo? É porque para eles, aquela cidade toda foi construída com dinheiro do sangue de gente que morreu, com dinheiro de abuso que eles fizeram sobre os pobres. O que havia de pior na memória daqueles pobres agricultores e pastores estava naquelas cidades. Como eles agora estavam livres da opressão, assumir aquelas cidades e as suas casas seria assumir para eles o papel agora: nós somos os opressores, nós somos os vilões. Então não vamos fazer isso, não vamos nos corromper, vamos destruir tudo. Tomaram posse das terras, destruíram as cidades, viraram todos camponeses e pastoris, dividiram as terras por tribos, fizeram uma aliança entre todos eles, entre todas essas tribos, montaram algo que seria uma confederação das 12 tribos, onde eles decidiam tudo junto e ali faziam tudo em acordo, baseado na lei do Senhor. Quando eles fazem essa celebração, terminam todas as guerras, existe paz, dividiram as terras, iriam cada um agora para a sua terra, iriam assim, seguir a vida e desfrutar da tal terra prometida. Josué reúne todos eles e dá para eles o seguinte discurso, que eu quero encerrar esse momento estudando esse discurso com você. Acompanha comigo Josué 24, versículo 14 e 15. Diz assim: agora, temam o Senhor, Yahweh, e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir o Senhor, escolha hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família
serviremos ao Senhor. Vamos falar essa última frase de Josué juntos? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quero tirar algumas lições. Já estudamos o texto, já vimos o que o texto bíblico quer nos falar. E daqui eu quero tirar algumas lições muito práticas para a nossa vida. E eu começo pensando no seguinte, gente, sempre para nós sairmos do velho e entrar no novo, vai ser necessário algumas batalhas e guerras na nossa vida. É interessante notar, né? Eles vieram o tempo todo, caminharam pelo deserto, mas quando foram para chegar no finalmente, tinha que ter guerra, porque quem estava no poder não iria ceder. Meu irmão, se você quer mudança na tua vida, vai ter um momento que você vai ter que partir para uma batalha e para uma guerra. O livro de Josué nos ensina que só dá para entrar para a terra prometida com cabeça de gente nova. Era necessária uma liderança nova, uma liderança como a de Josué, ousado e corajoso. Só gente com cabeça assim entra na terra prometida. Talvez alguns de vocês estão falando assim, mas Anésio, eu já estou na terceira idade, isso então não é para mim? Meu querido, eu queria deixar um detalhe muito importante para você. Josué não era novinho. Josué era um moço na época de Moisés. Moisés já estava morto há muito tempo e com 120 anos Moisés morreu, tá? Josué tinha no mínimo aqui 70 anos de idade, provavelmente 80 ou 85 é o mais provável que Josué tinha nesse momento da vida dele. Então quando eu estou falando gente com cabeça nova, eu não estou falando de idade, porque o companheirão de Josué, que foi junto com ele ser um espia também ali na terra, chamado Caleb, quando chega nesse momento das divisões da terra, ele falou, eu tinha 40 anos de idade quando eu disse que dava para a gente enfrentar essa terra. Hoje eu tenho 85, e do mesmo jeito que eu tinha vigor naquele tempo, eu tenho vigor nesse tempo, vou lá conquistar a terra que Deus me deu. É gente com espírito assim que vence. É gente com essa gana, com essa garra, com essa certeza de que está fazendo algo orientado por Deus, que entra e toma posse do novo, experimenta o novo na sua vida. Eu quero ser rápido aqui em te dar 5 conselhos se você quer experimentar algo novo na sua vida. Primeiro conselho, deixa o passado virar passado. O problema na vida da gente é que a gente se prende a coisas, a pessoas, a lugares. Alguns de vocês foram mandados embora nesse momento de crise, está agora lá em casa olhando para aquele símbolo, aquela figura daquela empresa, ou aquele seu cartão, ou eu era gerente, eu era diretor, e fica, meu querido, rasga, passado é passado. Algumas pessoas vão estar para sempre na nossa vida, nossos filhos, esposo, esposa, pais, alguns amigos também, boas lembranças, mas existem pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos só por uma época, só por um período, eles não vão estar para sempre ali. Se nós ficarmos presos a essas pessoas, ao invés de nos ajudar, vão nos segurar. Nós precisamos ser maduros para entender quando um tempo acabou na nossa vida e seguir para um tempo novo. No caso de relacionamento, sem desfazer amizade, sem problemas, mas simplesmente seguindo adiante. Foi bom por um tempo, mas agora nós temos que crescer mais e eu preciso de novos relacionamentos. Existem pessoas que vão estar para sempre nos nossos corações, mas não servem mais para a nossa vida. As coisas vão mudando, é uma nova época, é um novo tempo. Se nós conseguirmos ver as mudanças de uma perspectiva correta, nós vamos aproveitar o melhor dessas mudanças. Às vezes, nós até pensamos que nunca mais vamos conseguir levar adiante a nossa vida sem essa, sem aquela pessoa, sem aquele trabalho, sem aquela posição, sem aquele cargo. Mas, querido, Deus quer que você cresça. Aquelas coisas cumpriram o propósito de Deus na sua vida, te trazendo até esse momento que você está hoje. Mas agora é tempo de seguir adiante. E eu quero te lembrar como é que Deus começa essa conversa com Josué. Deus começa a conversa com Josué assim, Josué 1:2, diz assim, Moisés morreu. Acabou, José. Moisés morreu, cara. Entenda bem, Moisés era o líder, Moisés era o cara. Como é que você substitui um líder como Moisés? Difícil, cara.
O cara bate na rocha, sai água. O cara pede para Deus, cai pão do céu. O cara levanta o cajado marciado. Você fala, oh. Esse é o cara, eu estou junto dele, eu estou no sucesso. Só que agora Deus chega e fala, Moisés morreu, acabou. Tem gente aí que o seu Moisés já morreu, mas ele está de mão dada com o morto, arrastando para lá e para cá o tempo todo, querendo. Não dá. Aceite o que não pode ser mudado. Aceite. Deixa o passado virar passado. Você quer experimentar coisa nova, tem que fazer isso. Segundo, reflita sobre a sua missão. Deus precisou chegar para Josué e dizer o seguinte, Josué 1:8, não deixe de falar das palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O sucesso de Josué estava atrelado àquela visão que Deus deu para ele. A visão de Deus para Josué era cumprir o livro de Deuteronômio. Pôr o povo na terra, estabelecer o povo na terra, colocar leis justas e deixar funcionando. Levar o povo a formar uma nação justa, direitos respeitados, era isso que era para ele fazer. Se você fizer o que está ali naquela lei, você vai ser um cara bem-sucedido. Como eu disse para Abraão, estou dizendo para você, em ti serão abençoadas todas as famílias da roça. Foi o que Deus tinha falado lá para Abraão. Vai se cumprir isso em você. Para isso, a terra vai ter que ser conquistada. Então você com isso em mente, você vai lá, vai lutar e vai vencer. Beleza, muito bem. O interessante em Josué é que ele conquista a terra, ele é um sucesso, mas eu gosto da forma como ele termina a sua história. Ele termina a história dizendo o seguinte, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O sucesso do Josué não tirou ele da família. O sucesso do Josué não tirou dele a capacidade de ser pai. O sucesso do Josué não distanciou das pessoas que ele amava. Interessante isso. Muita gente, quando se dedica a uma carreira, a uma profissão, se dedica tanto que se esquece da sua base que o sustenta naquela carreira. E Josué soube fazer isso direitinho. O que eu quero te dizer, querido, é que a sua missão começa em casa. A sua missão começa em casa. Uma palavra que é dada na Bíblia sobre os pastores, que fala que primeiro ele governe bem a sua própria casa, isso serve para você também, querido. Se você quer ser um sucesso na sua vida, começa dentro da tua casa, sua casa sendo muito boa, seu relacionamento em casa sendo muito legal, priorize o relacionamento em casa. O restante tem que ser apoiado sobre isso. Terceiro, poupe o seu tempo. Uma das características da maturidade é que a gente procura mais qualidade de vida. Uma outra característica é que a gente não gosta de perder tempo. Eu já disse isso aqui para vocês uma vez, naquela historinha, quando eu estava comendo meus marshmallows. A primeira vez que eu comi aquilo foi um negócio gostoso, me deram um saquinho daquele. Teve um aniversário lá em casa de uma sobrinha, e sobrou doce, e eu estava no meu dia de folga, assistindo meu Corinthians na TV, e comendo marshmallow, saquinho cheio, punha de tudo assim na boca, sabe? Engolia tudo de uma vez. Até que aí eu olhei para o saquinho, só tinha assim uns 3 ali, entendeu? Aí eu peguei aquilo e fui assim, devagarzinho, de pouquinho, porque eu não queria que acabasse. Quando a gente olha para os anos, o saco de anos da nossa vida, e vemos que só tem alguns ali. Está entendendo, meu querido? Quando a ampulheta virou, e você já virou a metade da vida, você começa a economizar mais o seu tempo. O tempo, então, passa a ser visto pela gente como um dos bens mais preciosos que nós temos. Já que nós não queremos desperdiçar tempo, porque desperdiçar tempo é desperdiçar vida, qual é a melhor forma de eu investir a minha vida? O que eu poderia fazer a minha vida, viver de tal maneira que eu não venha me arrepender mais tarde? Como é que eu posso viver a minha vida de uma maneira que eu chegando no final dela, eu falo, quer saber uma coisa? Igual Paulo,
combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E eu falava, fiz tudo que eu tinha que fazer, gostei pra caramba na minha vida. E se eu pudesse viver minha vida de novo, eu viveria exatamente como eu vivi. Aí é legal. Eu vou falar da minha, não posso falar da sua. Mas algumas coisas que eu não me arrependo na minha vida, eu não me arrependo de ter servido na igreja, acredita? A minha mocidade, eu não passei em gandaia, em balada, em nada disso, eu passei no meio da igreja, minha mocidade. E se eu fosse viver minha vida de novo, eu seria jovem da mesma maneira que eu fui durante o meu tempo de solteiro e na minha mocidade. Não me arrependo. Foi ótimo ter dedicado a minha vida nas coisas de Deus. Eu vivi a minha vida apaixonado por Deus. Eu entreguei meu coração para Jesus aos 8 anos de idade. Naquele dia eu fiz um pacto com Jesus, que eu ando nele até hoje e vou andar até o final da minha vida. Foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, foi aos meus 8 anos de idade. Como é que pode uma criança de 8 anos decidir isso? Eu não sei, mas eu decidi aos 8 anos de idade. Eu tenho dedicado minha vida à busca da leitura e do conhecimento. Eu nunca tenho medo de conhecer, nunca tenho medo de ler coisa nova. Se Deus é a verdade, nenhuma busca pela verdade vai me levar para longe dele. Ao contrário, vai me levar a conhecê-lo mais. Eu não tenho medo de questionar minha fé, eu não tenho medo de ler coisa que me contraria. Eu leio de tudo e gosto de ler, gosto de ampliar o meu conhecimento. Entenda bem, Paulo, nos seus últimos momentos de vida, ele já tinha a sua morte decretada por César Nero. Ele escreve um bilhete, uma carta para o seu amigo Timóteo e fala, vem ter comigo depressa e traga os livros que eu deixei lá na casa do fulano. O que um cara que ia morrer queria fazer com um livro na mão? Responde você. Paulo queria morrer aprendendo ainda. Ele queria aproveitar os últimos dias da sua vida crescendo. Isso é uma coisa que eu faço e eu não me arrependo de fazer isso com a minha vida. Nunca acho isso tempo perdido. Uma outra coisa que eu sempre fiz na minha vida, eu sempre me livrei de tudo que me impede de crescer na vida. Lá atrás eu aprendi uma coisa, que a pergunta certa não é, por que eu não estou crescendo? A pergunta certa é, o que está me impedindo de crescer? Porque eu fui feito para crescer. Você foi feito para crescer. Tudo que é saudável cresce, Deus faz as coisas para crescer. Plantas crescem, animais crescem, gente cresce. A gente, como pessoa, a gente cresce. Então o que está impedindo o meu crescimento se eu não estou crescendo? É isso que eu tenho que perguntar. E o que está impedindo, meu querido? Guerra. Vamos lutar. Vamos botar essas muralhas para baixo. Porque isso está impedindo da gente praticar a lei de Deus e fazer o melhor de Deus na nossa vida. Amém? Poupe o seu tempo, não perca tempo. E eu emendo no quarto conselho, escolha as suas batalhas. Não é toda batalha que eu tenho que entrar nela, não. Você precisa aprender a reconhecer quais são as batalhas que vale a pena batalhar. Muitos desafios que vêm para as nossas vidas são distrações que vão nos afastar do nosso alvo. E eu aprendi algo na minha vida. Nem toda batalha merece ser batalhada. Eu não entro, não. Em outras palavras, tem briga que eu estou fora. Eu só brigo aquelas brigas que Deus me manda. Normalmente elas são contra mim mesmo. São coisas minhas comigo, são limitações minhas. Quer ver um exemplo? Quer um exemplo, para você eu estou dando, um exemplo de batalha, para você batalhar com tudo e vencer na tua vida? Vença a preguiça. Quer ver uma outra batalha, um outro inimigo, para você derrubar essas muralhas e jogar para fora? Não é? Vença o desperdício de tempo, ou seja, controle melhor o seu tempo, para de ver besteira na internet, na televisão, vai utilizar esse tempo para crescer na tua vida. Quer ver um outro inimigo para você vencer na sua vida? Vença a glutonaria. Glutonaria eu não estou falando de comer muito, eu estou falando de comer errado. Vai se disciplinar, cuidar da sua saúde, viver uma vida boa. Essas são as batalhas que a gente tem que batalhar. Agora, outras batalhas da vida, quando nós temos oportunidade de ficar chateado com algo, alguém falou mal de nós, fulano que não me quer bem, tem gente lá fofocando a meu respeito, ou às vezes até em casa, sua esposa, os seus filhos lhe disseram algo que você acha que eles não deveriam ter dito,
Nós temos que nos perguntar o seguinte: se eu entrar nessa batalha, gastar minha energia defendendo a mim mesmo, tentando provar que eu estou certo, mesmo que eu ganhe a batalha, eu tenho que me perguntar, vai valer a pena? É como aquele cara que você leva uma fechada no trânsito. Aí você entra no modo batalha. E vai, e quer passar o carro, e ultrapassou o cara, e conseguiu ultrapassar. E chegou no trabalho nervoso e tudo mais. Valeu a pena? Deixa de ser besta. Como dizia minha avó. Daqui a 5 minutos, aquela pessoa não vai fazer mais parte da sua vida. E você está bravo com ela. Nós precisamos escolher as nossas batalhas com mais sabedoria. A razão por que muitas pessoas perdem o melhor de Deus é porque elas ficam distraídas com batalhas que não são importantes. Vivem tentando provar para as pessoas que estavam certo, tentando ganhar todas as discussões com seus argumentos, querendo ganhar a aprovação de todas as pessoas. Nós precisamos escolher melhor as batalhas com sabedoria. Se nós cometemos o erro de entrar em todas as batalhas que aparecem à nossa frente, então nós não vamos ter a energia que nós precisamos para batalhar as batalhas que realmente importam. Último, fuja das distrações, ou fuja de distrações. As batalhas que hoje eu estou envolvido, merecem todo esse meu esforço? Ou será que não são só distrações? No total de nossa vida, talvez essas batalhas nem vão ser lembradas. Muitos de nós ficamos presos em pequenas batalhas, gastamos toda a nossa energia nela. Quando vem o verdadeiro gigante que a gente tem que enfrentar, a gente não tem força para entrar naquela batalha. Essa ideia eu tirei de Davi. Quando Davi chega para guerrear com Golias, o irmão dele começa a provocá-lo. Eliabe, se eu não me engano. O que você está fazendo aqui? Você é um moleque. E tá, o Davi não deu bola, não. Virou para lá e falou: escuta, o rei vai dar o quê para quem ganhar do gigante ali, hein? Ele não deu a mínima para o irmão. Eu vou ficar aqui discutindo com o meu irmão? Ficar discutindo com o meu irmão, vou ficar nervoso, vou ficar tenso. A hora que eu for batalhar com o gigante, eu estou perdido, eu morro. Guardou energia. A gente briga por tanta coisa boba. E a hora que vem uma batalha que precisa da nossa força, a gente não tem que estar desgastado. Você, por exemplo, mulher, veio para o culto hoje chateada, bronqueada, porque teu marido deixou toalha molhada na cama. E veio brigando com ele no carro. Você, marido, chegou aqui hoje para a reunião meio brigado com a tua mulher, porque você já estava no carro e ela não tinha ido ainda para o carro. Espera um pouquinho, eu vou passar um batom e tudo mais. Deu partida no carro, ela nem tinha fechado a porta, nem tinha colocado 2 pés lá dentro, meu Deus. Para quê? Para quê? Participa de um culto como esse e vai sair bravo depois, porque no estacionamento, cadê esse povo que não sai, está entupindo tudo e tal. Aí vem um ônibus ainda aqui passar, né? Ai! Quem é da Carisma há algum tempo sabe o que eu estou falando. Para que brigar por isso? Quantas batalhas você está envolvido que de fato não te trazem recompensa nenhuma? Talvez você vença a batalha e volte tão machucado que no final das contas quem te viu não sabe nem quem foi que realmente venceu a batalha. Aquela coisa assim: pastor, falei um monte para minha mulher, mas falei, hoje eu falei, argumentei, ganhei dela. Legal, mas está dormindo com os cachorros, e aí? Foi dormir no sofá. O que adiantou você ganhar? Essa batalha não tem recompensa. É melhor ter um pouco de paz. Mas eu provei que eu estava certo. Deixa o outro pensando que estava certo e ter um pouquinho de paz, meu querido. Eu uso essa frase bastante aqui. Você quer estar certo ou quer ter paz?
Então, não fica brigando por coisinha boba. Para de viver querendo fazer com que todo mundo goste de você. Você sabia que vai ter gente que não vai gostar de você? Então não perde tempo querendo fazer a pessoa gostar de você. Gosta dela e acabou. Jesus mandou amar o seu inimigo. Alguém chegar assim para mim e falar: Nézio, eu detesto você. Eu falei: graças a Deus. Por quê? Porque agora tem um inimigo para amar. Pronto, agora eu posso praticar a Bíblia. Uma coisa boa. Eu vou amar você. Não perca tempo com discussão tola. Você vai brigar por causa de futebol. Você vai brigar por causa de política. Seu Petralha, seu Coxinha. Ah, para. Deixa de ser besta. Último texto, fica em pé comigo. Neemias era um cara que estava centrado numa obra de Deus para a vida dele. E aí vieram os caras querendo ter reunião com ele, querendo falar com ele, querendo tirá-lo do foco. Olha a resposta do Neemias. Neemias 6, 2-4. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Em outras palavras, o que os caras querendo reunir com Neemias e tudo mais, Neemias falou: gente, eu não tenho tempo para blá blá blá. Eu não tenho tempo para chororô. Eu não tenho tempo para ouvir reclamação. Cai, acabou. Estou imbuído no que Deus me colocou para fazer. Eu tenho que terminar esses muros aqui. Não perca tempo com discussões tolas. E tem gente que é que nem o Sambalá e Tobias, que queria tirar o Neemias de lá. Eles não merecem sua atenção. Não gaste tempo com coisas que estão te tirando do propósito de Deus para a tua vida. Amém? Cumpra o que Deus te chamou para fazer. Seja como Josué. Recebeu uma orientação, cumpre, forte, corajoso, batalha o que tem que batalhar, o que não tem que batalhar, não batalha, não perca seu tempo, resuma a sua vida, de modo que você possa um dia reunir todo mundo e falar: decido agora vocês o que vocês vão fazer da sua vida. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. E um detalhe, Josué não morreu ali. Se você seguir o texto, você vai falar que muito tempo depois disso, morreu Josué. Muitos anos de vida. Se eu não me engano, 125, 130, eu não lembro quantos anos que o cara morreu. Deve ter vivido, depois de todas as batalhas ganhas, ele deve ter vivido mais uns 20 ou 30 anos ainda, de boa, curtindo a terra que mana leite e mel, com a sua família, com as pessoas que ele amava, experimentando o melhor de Deus na sua vida. Vamos fazer certo, amém? Vamos aprender como batalhar as batalhas do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Quero orar com vocês e nós vamos cantar mais um pouquinho aqui, antes de sair. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor dê aos meus irmãos a sabedoria e o discernimento, de saber separar as coisas que estão tomando o seu tempo na sua vida, e saber se dedicar ao que realmente tem que se dedicar. Leve cada um dos meus irmãos a um crescimento. Desperta esse povo para crescer, ó Deus. Desperta esse povo para lutar as coisas que realmente precisam ser enfrentadas e confrontadas. E que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Que a sua vida e ministério seja uma bênção. Que a sua família, a sua casa seja um lugar super agradável. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. E que entremos na nossa terra prometida, experimentando o melhor do Senhor para os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.